e a sua briga, a sua treta que a gente visualiza até hoje. Dentro dos fatores endógenos, ou seja, os fatores que atuam por dentro, que modelam o relevo por dentro, construindo nuances, movimentos acima da altitude básica do mar, nós temos o tectonismo, ou chamado diastrofismo, que realiza dois movimentos de placas tectônicas. Eu tenho um movimento conhecido como movimento horizontal, movimento orogenético, e eu tenho outro movimento compreendido como movimento epirogenético. Quando eu falo do movimento orogenético, pelo menos ele é dividido em três. O movimento de convergência, o que é esse movimento de convergência? Imagina que os movimentos convectivos são esses. Então a placa, se junta uma a outra, gerando um limite. Não é uma placa convergente, um limite. Eu posso ter um limite convergente entre uma placa e outra, como o caso do Pacífico e da América do Sul, e divergente, como o caso da América do Sul, sul-americana e africana. A mesma placa ela apresenta dois limites, um convergente e outro divergente. Eu falo do limite da placa, pode-se gerar um limite conhecido como limite convergente, também conhecido como limite destrutivo. Por quê? Se uma placa ela vai bater na outra, uma vai ser jogada, gerando processo de obducção ou subducção. Normalmente, placas oceânicas, por serem mais densas, com a maior quantidade de cima e pouca quantidade de cial, ela acaba sendo jogada para baixo. Esse jogada para baixo, a gente chama de subducção, gerando, por exemplo, as chamadas fossas oceânicas. Então, placas oceânicas, frente a placas continentais, são jogadas para baixo. Elas sofrem subdução e essa placa aqui sofre a chamada obducção. Ou seja, a placa continental ela sobe em relação à placa oceânica, gerando nesse choque de placas uma formação normalmente de cordilheiras de montanha quando envolvem placas continentais. Essas cordilheiras de montanhas a gente consegue notar como os Andes, Alpes Suíços e Himalaias, compreendido em todo o mundo. Nesse caso, uma placa vai ser arremessada contra o magma e essa placa irá se destruir aos poucos, já que ela vai ser arremessada no local de maiores temperaturas e ela começa a se dissolver. Já o outro limite, chamado de limite divergente, é quando a placa ela se separa. Se a placa ela se separa, quer dizer que no meio o magma ele encontra um espaço para subir. Ele encontrando esse espaço para subir, ele começa a se anexar nessa placa, ou seja, ele começa a construir e aumentar essa placa. Esse aumento dessa placa a gente chama justamente de limite construtivo, divergente, gerando, no caso de um oceano, uma grande cadeia montanhosa, porque o magma sai em alta pressão e ele vai se depositando como uma grande cadeia montanhosa. Entre o caso, por exemplo, da América do Sul e da África, eu tenho uma grande cadeia. Mas cadê essa cadeia? Ela está debaixo do mar, conhecida como dorsal mesoatlântica. Então eu vou lá, bonitinho, debaixo do mar eu vejo uma cadeia de montanhas, justamente por causa da separação de placas. Quando é no continente, a gente cita o caso do Rift Valley da África, onde justamente acaba se formando um vale mesmo, que aos poucos é coberto por sedimentos dentro desse espaço. Ou eu posso ter um outro limite chamado de limite conservativo, porque ele nem constrói e ele nem destrói, ele se conserva. O limite chamado de transformante, transcorrente, é o limite onde é o caso, por exemplo, da falha de San Andrés, onde uma placa ela se desliza sobre a outra, pode ser de forma lateral ou pode ser de forma vertical também, tá? Compreendido justamente nesse momento. Mas claro, o movimento vertical dessa placa, a gente por assim até denomina o chamado movimento epirogenético. A placa, na verdade, ela pode ser extremamente pressionada de um lado para o outro.
ela vai executar o movimento de subida, como ela pode executar dois movimentos internos, duas ações internas. A primeira ação é de quebrar ela. Para e pensa uma placa tectônica que está sendo jogada para cá e tem uma outra jogando para cá. Você entende que vai haver uma pressão muito grande dentro dessa placa? Ela, primeiramente, ela pode se quebrar, gerando falhas, como o caso brasileiro, no chamado alinhamento transbrasiliano. É uma área cheia de falhas, onde acontece microterremotos, justamente no caso do Brasil. Os microterremotos estão ocasionados por causa de falhamentos, quebras dentro da placa. Ou a placa, em alguns locais mais quentes por ação do magma, elas podem acabar dobrando, formando os chamados movimentos ou feições sinclinais ou anticlinais. Sinclinais para baixo, anticlinais para cima. Normalmente, esses movimentos são vistos em locais de dobra, gerando algumas feições de morros ou até serras. Dá uma olhada aí no caso de movimento anticlinal e sinclinal visto aqui. Dá uma olhada aí. Volta aqui para mim, se liga. Esse movimento da placa, ele pode falhar, pode gerar dobras internas e a própria placa, ela pode também, devido a essa pressão, realizar um movimento, ao invés da horizontal, de um lado para o outro, para frente e para trás, realizar esse movimento aqui, um movimento de subida de um lado e descida do outro. Esse movimento a gente chama de movimento epirogenético, quando deixa de ser um movimento em um vetor e passa a ser um movimento neste vetor, ou seja, o vetor para cima e para baixo, movimento vertical. Esse movimento epirogenético, eu quero que vocês entendam que aqui está o mar, bonitinho. Se a partir do momento em que eu faço isso com a placa tectônica, o mar ele pode adentrar o continente, gerando um processo de transgressão marinha. A placa, ela levantou, então assim como o Himalaia ele sobe 2 milímetros por ano, Veneza desce 2 milímetros por ano, porque à medida que ele levanta, o outro lado justamente acaba achando espaço para entrada dentro do teu território da água. Isso a gente chama de transgressão. Depois que essa placa, ela pode passar por um processo de separação como da América do Sul e da África, essa placa volta ao estado de isostasia, de equilíbrio. E esse oceano, ele volta ao seu local original. Isso a gente chama de regressão marinha. Isso gera, por exemplo, petróleo dentro do continente. Locais onde a gente acha petróleo é de matéria orgânica marinha. Quer dizer que provavelmente aquele espaço um dia já foi mar. Tranquilamente? E aí nós temos justamente a transgressão e a chamada regressão marinha através de um movimento chamado de movimento epirogenético. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido tudo até agora, porque agora eu vou falar sobre outros carinhas responsáveis pelos chamados fatores endógenos. Vou falar, por exemplo, também dos chamados abalos sísmicos. Normalmente eles são mais presentes nas bordas da placa. São presentes dentro da placa? São. Porém, entretanto, todavia, essas presenças dentro da placa vão acontecer apenas em casos de falhamento, como o caso brasileiro, são abalos sísmicos bem menores. Como eu meço isso? Através de uma escala de propagação de ondas e de velocidade de ondas e de frequência de ondas, justamente as ondas P e ondas S, lançados através de terremotos e maremotos. Ou seja, através do alívio de tensão no hipocentro, uma série de máquinas chamadas sismógrafos começam a medir a propagação dessas ondas aonde houve o alívio de tensão. E o local onde ela vai chegar, ou seja, o local na superfície mais próximo do hipocentro, a gente, por assim, define o epicentro. Então, quanto mais próximo daquele local de alívio de tensão, mais ocorrência de terremotos, a maior o terremoto também vai ser dentro daquele espaço. O Brasil, por exemplo, não apresenta tantos fusos horários não, melhor falando, tô meio maluco, não apresenta tantos terremotos por ele estar no meio da placa e principalmente porque a dorsal mesoatlântica ela segura grande parte dessas movimentações, por exemplo, de maremotos
vindo até aqui. Pouca ocorrência no Brasil, mas com destaque da ocorrência na Indonésia e no Japão. O caso de Fukushima no Japão foi um grande maremoto que chegou a atingir uma sociedade extremamente preparada e capaz de suportar os movimentos tectônicos da Terra. O Japão, porém, fragmentou eixos, de produção de energia nuclear numa grande usina nuclear chamada usina de Fukushima, no qual é um problema ambiental gerado até hoje. Dá uma olhada aí. Volta aqui para mim, eu também vou ter o vulcanismo. O vulcanismo nada mais é do que ações de magmas mais ácidos. Normalmente o magma mais ácido ele é mais viscoso, ele demora a sair do cone vulcânico. Normalmente o magma que a gente vê, que ele anda melhor, ele é mais fluido, que sai do cone vulcânico, normalmente ele é o magma mais básico. O vulcanismo ele vai variar um pouquinho de acordo com as suas características de formação. Eu posso ter vulcões extremamente explosivos, no qual saem grandes detritos, fumaça, não é nada bom você estar próximo disso, e durante milhares de quilômetros você pode sentir os efeitos de uma erupção vulcânica do tipo explosiva. Já outras mais efusivas, justamente são erupções mais light, mais Nutella, como é o caso da Islândia, de um local de separação de placas tectônicas, e que o pessoal vai comer um churrasquinho vendo a erupção vulcânica, como eu posso mostrar aí para vocês. Nem sempre é necessário haver vulcão para que haja o expelir de magma. O magma ele pode encontrar fissuras, os chamados hotspots, dentro da superfície da Terra e, com isso, achar um local de saída para o seu magma. Isso pode acontecer justamente no caso do vulcanismo. A gente já falou sobre os fatores endógenos, mas vale muito destacar um outro fator chamado de fator exógeno, o fator esculpidor de ações externas e que destrói o relevo de fato dentro desse intuito. O fator exógeno, primeiramente, que a gente vai falar é o chamado intemperismo. O intemperismo a gente, por assim, denomina 3 tipos de intemperismo: físico, químico e biológico. O biológico eu faço até questão aqui de desenhar uma formiguinha muito bonitinha. Basicamente eu vou começar pelo meu intemperismo, conhecido como intemperismo químico, quer dizer físico. O intemperismo físico, ele é o intemperismo... Meu Deus, eu desenhei uma formiguinha aqui muito bregazinha, mas eu vou aproveitar e desenhar uma folhinha aqui dela carregando uma folhinha bonitinho para o seu lar. Aqui, ó. Por causa do ácido fórmico justamente lançado pelas formigas. O intemperismo físico é quando há dilatação e contração da rocha. A rocha ela se dilata, ela se contrai, se dilata, ela se contrai. Com o calor ela se dilata, com o frio ela se contrai. Isso é a dilatação térmica dos materiais. Uma hora que se dilata, os sedimentos se separam, depois se contrai e eles se ajuntam. Nesse momento de ajuntar, um sedimento acaba não se ajuntando, não se agrupando no seu espaço correto. Ele acaba se separando, ou seja, o intemperismo é nada mais nada menos que a desagregação. Isso mesmo, a separação daquele sedimento da rocha. Isso pode ser em forma física, normalmente em áreas bem mais secas, com a agência do sol. Esse sol ele dilata e contrai toda essa rocha. Já o intemperismo chamado de intemperismo químico é um intemperismo onde o principal agente é a água da chuva. A chuva, meio ácida, ela tem um pH um pouco mais reduzido, no qual ela bate nas rochas e ela começa, de fato, dissolver a rocha. Em áreas normalmente mais úmidas, eu tenho justamente a ação do intemperismo químico dentro da superfície terrestre, gerando nada mais, nada menos que a desagregação da superfície dos minerais da rocha. A rocha, basicamente, é um agrupado de minerais com cimento biológico. Quando eu faço intemperismo, eu separo esse mineral desse cimento biológico.
Eu também tenho intemperismo conhecido como intemperismo biológico, tá? O intemperismo conhecido como intemperismo biológico é aquele de ação de seres vivos que justamente acabam destruindo através de ácido, agente com os novos sapatos, justamente destruindo algumas rochas. Se eu pegar, por exemplo, uma pedra e fizer assim, eu vou ver minha mão toda brilhosa justamente nesse intuito, já? Porque eu estou separando aquele mineral da rocha. Separar o mineral da rocha a gente chama de intemperismo, mas pegar esse mineral e levar para longe a gente vai chamar de erosão. Imagina aquela cena de você caminhando no meio da rua de boinha, de boa, e do nada vem aquele vento contra você, você fica de olho aberto e entra aquele cisco no teu olho. O cisco no teu olho é o sedimento. O vento era o agente erosivo levando esse sedimento para longe. A mesma ideia. A erosão ela pode ser do tipo pluvial, onde gera, por exemplo, pequenas valinhas de forma natural, chamado de sulcros. Essas valinhas elas podem acabar ampliando e indo para criando as chamadas ravinas, os ravinamentos, gerando justamente as ravinas justamente dentro dessa ideia. E aí, se for uma área extremamente desmatada, essas águas que correm nas ravinas podem encontrar as águas do lençol freático, fazendo com que todo aquele bloco acabe se desprendendo do solo, perdendo o atrito. E com isso aconteça aquele claro deslizamento, tirando todo aquele bloco de solo daquele espaço. Aí a gente chama de vossoroca, que são grandes buracos criados pondo justamente a região mais abaixo para vocês. Eu também posso ter uma erosão fluvial, aí eu estou falando dos rios. Formação de deltas de rios, pequenas ilhas agrupadas no final de rios em formas triangulares pela deposição de sedimentos. Como eu também posso gerar o cânion, como o caso do cânion de Beach Boca, onde teve aquele acidente, onde o rio corria lá em cima e justamente ele passou a correr lá embaixo, justamente por causa da erosão do rio. Além também de formações de grandes planícies sedimentares. Eu pego o meu sedimento da parte mais alta, eu levo para a parte mais baixa e eu começo a construir essas planícies. As planícies brasileiras são construídas principalmente pela presença dos rios, ventos também, mas os rios são os grandes agentes também dentro dessa brincadeira. Uma feição da erosão marinha são as chamadas falésias, muito presentes nas regiões nórdicas, como no caso da Noruega, no Brasil, muito presente também no Nordeste brasileiro, são aqueles paredões presentes na área da praia, onde sempre está batendo as marés, as ondas das marés, e fazem justamente aquele formato desse grande paredão formado justamente nas áreas litorâneas, além também da presença de restingas e tombos em algumas praias. Aqui nós temos justamente a feição, né, a erosão eólica formando dunas, e também tem até a feição, né, da grande feição chamada taça. Estou colocando aí para vocês, para que vocês possam verificar a ação direta de uma ação eólica dentro desse espaço. E o local de deposição, a areia da praia, as dunas, é justamente aonde vai o sedimento, onde o vento deposita o sedimento próximo das duas pressões, entre o continente e o mar, ele perde força e deposita próximo ao mar as dunas, justamente essas areias, esses sedimentos. Também temos a partir do glacial, ou seja, a partir da neve, o degelo da neve gerando pequenos riachos que formam grandes vales chamados de fiordes, com destaque para o maior fiord em área tropical presente no Rio de Janeiro entre Paraty e Angra dos Reis, além também da gravidade através da ação antrópica, através da ação justamente do ser humano que pode acabar pisando ou não, ou até o normal, o processo de segregação, o processo mesmo de desagregação por causa do sol. Então, se você ficar parando, por exemplo, em um morro muito grande, do nada você vai sentir umas pedrinhas. Essas pedrinhas são sedimentos que, por gravidade, estão sendo levados para outro local, tá? Muito claramente. Partindo disso, eu quero que a gente comece a compreender os tipos de rocha. A rocha, quando ela é formada diretamente sobre o magma, a gente chama de rochas magmáticas. Posso colocar a foto, se bem que eu tenho até as rochas aqui bonitinhas. Eu vou até andar um pouquinho com essas rochas para dar aula essa semana.
Aqui eu tenho, por exemplo, as rochas podem ser magmáticas. Rochas magmáticas são aquelas rochas que são formadas direto do magma. A gente chama justamente isso daqui, essas rochas magmáticas, de rochas ígneas. Elas podem se esfriar muito lentamente, porque elas estão dentro do cone vulcânico. Aí a gente tem a separação. Aí a gente vai olhar aquela rocha, você vai ver um ponto preto, um ponto branco, um ponto cinza. Normalmente é o caso do granito que eu estou botando aí na tela para vocês agora. Dá uma olhada aí. Nós temos o caso do granito, do diorito, do glabro. Se liga que a gente também tem rochas ígneas extrusivas. São aquelas que se esfriam muito rapidamente. Aquelas que basicamente estão tendo uma só cor. Ela é toda branca, ela é toda preta, basicamente uma só cor. A gente tem as rochas magmáticas ou ígneas extrusivas, como o caso do basalto, como o caso das chamadas obsidianas, tá? Muito claramente para vocês. Essa rocha ela pode sofrer intemperismo e erosão e no momento da sedimentação ela ser toda colocada em um espaço só. E aí entra um pouquinho de sedimento, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quando vai ver, tem um bloco muito pesado. Aquele peso, mais uma pressão e temperatura, acaba solidificando uma nova rocha, que ela é formada por outras rochas, chamadas de rochas sedimentares, que é uma rocha formada por sedimentos de outra rocha. A gente entende que é consolidação através da diagênese daqueles sedimentos, formando, por exemplo, as rochas sedimentares clásticas, por exemplo, como o caso do arenito, do calcário, ou o caso de rochas sedimentares do tipo química, como estalactite, estalagmite, que são aqueles pontas de caverna, sabe? Que você vê bonitinha. É uma rocha sedimentar química, que aí você vê uma ponta para baixo, outra ponta para cima, e uma hora eles chegam até a se encostar, as chamadas estalactites e estalagmites. Basicamente, rochas sedimentares do tipo clásticas e químicas. Ou eu também posso ter uma rocha do tipo metamórfica, que é quando uma das duas rochas, independente, sofre alta temperatura. Então, tenta entender aqui. Vamos imaginar a rocha sedimentar, ela é esse sedimento, ou essa rocha aqui, mais essa rocha aqui, que eu junto as duas, eu boto cimento no meio das duas. Vamos tentar entender assim. Isso assim eu formo uma rocha sedimentar. Uma rocha metamórfica é como se eu juntasse as duas e aqui no meio aumentasse tanto a temperatura que elas começassem a se fundir umas às outras. E aí formasse justamente uma rocha só. Essa uma rocha só a gente chama de rocha metamórfica. É a fusão de outras rochas, como por exemplo gnais e mármore, quartzito, é o caso claro de rochas metamórficas, rochas extremamente rígidas, de fato, com a ocorrência direta de alguns casos até de sedimentação e aí alto calor, gerando essas rochas metamórficas. Então, normalmente eu quero que vocês entendam esse processo aqui com esse processo aqui das estruturas geológicas. Nós vamos apresentar no globo 3 estruturas geológicas. As estruturas geológicas que a gente vai apresentar, primeiramente, são os chamados escudos cristalinos, que é onde eu tenho a forte presença de minerais metálicos, ferro, manganês, cobalto, bauxita, níquel, estanho, justamente são em áreas de escudos cristalinos, tá? Normalmente é onde eu tenho as rochas mais existentes, pois elas foram se formando ainda no período pré-cambriano. Então essas rochas são muito antigas. Já a área de deposição dos sedimentos a gente chama de bacias sedimentares, que estão em cima das chamadas plataformas, tá? Tudo as primeiras rochas chamadas de crátons, as áreas cratônicas mais expostas a gente também costuma chamar de escudos cristalinos. As bacias sedimentares é onde eu tenho ocorrência de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural. E é onde eu tenho
presença de rochas, eu botei rochas metamórficas aqui, mas eu botei totalmente errado. As rochas metamórficas, normalmente elas estão em áreas de escudos cristalinos ou dobramentos modernos. Aqui eu tenho a presença de rochas sedimentares. Tá? Rochas sedimentares normalmente estão em áreas de bacias sedimentares, normalmente em áreas de bacias sedimentares. E os dobramentos modernos, aqui eu estou falando sobre as maiores altitudes, as feições atuais que justamente compreendem áreas, altitudes, áreas de limites convergentes, como os Andes, os Himalaias, os Alpes suíços, as rochosas americanas. Aqui eu tenho as maiores altitudes com forte presença de rochas metamórficas devido a esse intenso calor gerado por alguns vulcões ali próximo. Então eu tenho essas estruturas geológicas, só um destaque que no Brasil nós não temos dobramentos modernos, temos antigos dobramentos, tá? Dobramentos antigos, mas não temos dobramentos modernos muito claramente. Eu quero fechar esse assunto mostrando esse mapa para vocês junto com esse mapa aqui. Esse mapa aqui, ele é o mapa, e aí eu vou até tentar dar um zoom para que vocês possam analisar ponto a ponto desse mapa. Eu quero mostrar alguns pontos gerais para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, pegar esses pontos e mostrar para vocês aí na tela, e aí vocês justamente vão analisar ponto a ponto comigo. Então vocês nem devem estar me vendo agora, eu vou dialogar diretamente sobre esse assunto com vocês, sobre movimentos de placas tectônicas. Vamos analisar o primeiro aí, tá? O primeiro é chamado dorsal mesoatlântica, tá? Essa dorsal mesoatlântica, vem para cá. Ela é formada nesse aqui. Ela é um movimento divergente entre a placa conhecida como placa africana, e a outra placa chamada de sul-americana. Além também da divisão em que a gente vai analisar da placa euroasiática, que também segue esse lado, para a placa norte-americana. Então, toda essa dorsal que é verificada no Mesoatlântico, ela é a separação de duas formas de separação: africana, sul-americana, euroasiática com norte-americana, tá? Então isso mostra uma separação em ambos os lados, e até na Islândia chega até a ter uma natação, um mergulho entre duas placas tectônicas mostrando essa separação. Vem comigo, vamos falar sobre o 2, a chamada Cordilheira do Himalaia. Sempre que vocês pararem e pensarem na chamada Cordilheira do Himalaia, eu quero que vocês pensem justamente sobre esse espacinho aqui, ó. Sobre esse espacinho aqui. Bota aí na tela para vocês. Basicamente, quando eu falo sobre a Cordilheira do Himalaia, eu estou falando algo próximo ao que seria a placa chamada de placa indiana, junto com a placa chamada de euroasiática, tá? Então a placa indiana com a placa euroasiática formam uma grande movimentação limite convergente, gerando uma grande cadeia montanhosa chamada de cadeia do Himalaia. Ah, professor, mas existe essa placa indiana aqui? Existe alguma atuação de uma outra placa, que é a placa australiana? A placa australiana ela está mais envolvida com o Círculo do Pacífico, que é daqui a pouco, tá? 3. Cordilheira dos Andes. Volta aí a imagem e dá uma olhada. A Cordilheira dos Andes, ela basicamente é uma feição muito clara da presença de uma placa chamada de placa de Nazca com uma outra placa chamada de placa sul-americana. Aqui eu tenho o limite convergente, tá? O limite de convergência das duas placas, gerando uma grande cordilheira chamada de Cordilheira dos Andes.
4. Rift Valley, justamente da África. A presença de pelo menos 2 plaquinhas aí, que é a placa arábica junto com a placa africana em separação, gerando um Rift de Valley mesmo, o Rift Valley, que é uma separação da própria placa, parte da placa africana, tá? Que está acontecendo dentro desse espaço e muito estudo tem sido feito sobre esse assunto no limite divergente. 5. Círculo do Pacífico, envolvendo toda essa região do Pacífico, que é a região de maior ocorrência de terremotos e maremotos, principalmente nas áreas do arquipélago japonês, tá? Um limite convergente entre todas essas placas, no qual gera um embate, principalmente social, muito forte sobre essa região. Aqui o nosso querido 5. E o 6, nós temos a falha de San Andrés. A falha de San Andrés, basicamente, é uma placa, é uma parte de uma placa chamada de Juan de Fuca, além da placa do Pacífico, também com na verdade, um limite transcorrente com a placa norte-americana. Isso daí justamente gera um limite transcorrente que é conhecido como a falha de San Andrés, tá? Um limite tipicamente conservativo. Tranquilo? De boa? Suave, 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 suave? Espero que vocês tenham entendido toda essa aula de hoje, porque o assunto ele foi muito extenso, muito grande mesmo. Galera, espero que vocês tenham entendido todo esse assunto. Espero que vocês tenham entendido mesmo tudo que eu falei. Espero que vocês, por favor, depois peguem exercício justamente para fazer sobre esse assunto, tá? Muita coisa foi falada aqui. Volta a aula se necessário para revisar ponto a ponto. Beijos e abraços, muito obrigado por tudo e até mais. Tchau, tchau. Beijo, galera.